Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente hoje começa uma semana nova, um assunto novo, tá bem? Mas antes eu vou informar algumas coisinhas. Essa aula, ela está ao vivo, né? Mas ela ficará também disponível em outras plataformas. Lembra que nas semanas anteriores eu vinha falando aqui para vocês apontarem o celular para ler o QR Code e baixar o app. Então, essa aula ficará disponível também no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube. Lá você pode curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, tá certo? E seguir o nosso canal. E por meio do aplicativo do Educa Recife, você pode interagir em tempo real com a gente. Então, você pode ir lá, deixar o seu comentário, dizer se você está gostando ou não da aula. Beleza? Como sempre, a nossa aula será traduzida para a língua brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Késia. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. A gente começa hoje um outro tema. E antes de começar o tema, que eu esqueci de apresentar também, hoje quem acompanhará o nosso chat será a professora Camille, de português. Vamos dar um oizinho para a professora Camille. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Por favor, fiquem à vontade no chat. E a gente conversa por lá, tá certo? E aproveitem a aula de hoje, que esta professora é excelente. Massa! Então, vamos lá, vamos começar a aula de hoje, que é sobre a carta de reclamação e carta ao leitor, né? Carta é sempre um assunto que a gente nunca começa a estudar em branco, né? A gente sempre tem aí um conhecimento prévio, alguma cartinha que você viu chegar ou que você já enviou um bilhetinho que foi se adaptando e virou carta, etc. Então, vamos lá. Mas a gente começa dizendo o que é carta, né? Qual seria a definição desse gênero textual. A carta, ela é uma correspondência, uma mensagem escrita ou impressa, que se envia a alguém, a uma instituição ou a uma empresa para comunicar alguma coisa. Então, a gente sabe que a intenção da carta agora é sempre comunicar, fazer essa conversa entre duas pessoas. Seja por uma questão pessoal ou seja por um assunto institucional, tá certo? As grandes instituições, as empresas, escolas, indústrias, políticos também enviam cartas com diferentes interesses. Então, a gente já sabe que a carta é esse documento aí, é esse gênero textual que a gente escreve ou imprime, né? Escreve no computador hoje em dia, imprime e tenta enviar para outra pessoa, com várias finalidades distintas. As cartas, elas são consideradas o meio de comunicação mais antigo do mundo, olha, vixe, um tempo atrás. E não se sabe ao certo quando elas surgiram, mas os reis do Antigo Oriente Médio já escreviam cartas. Então, além de ser aí um gênero textual bastante atrativo, né, porque ele é misterioso, e a gente não sabe de onde veio, nem como foi produzida a primeira carta. A gente só sabe que depois que se descobriu como fazer a carta, a gente nunca mais parou de consumir, de produzir, seja para contar alguma coisa, para divulgar informação, para estabelecer essa conversa, seja também como fonte de inspiração para a arte, né? A gente tem muita coisa sendo produzida aí, citando a carta, música, textos literários, então ela influencia o nosso modo de abordar a arte também nos dias de hoje. Contudo, a sua origem é misteriosa, tá certo? Mas pela história, vamos lá fazer esse trajetozinho aqui pela história para ver se a gente entende mais um pouquinho o caminho, né, que a carta percorreu. A carta que circulava no Oriente Médio, ela não era como a nossa, né, que é escrita em papel. Estima-se que no século VI a.C., as cartas eram escritas em pedaços de madeira, com cera e expostas em locais públicos, para que muita gente conseguisse ler. Muito diferente do que acontece nos dias de hoje, né? Que a gente tem aí a fabricação de cartas a partir de papel. E hoje em dia, os tipos de papel são os mais diversos, né? A gente tem os papéis mais fininhos, os papéis de carta, que costumam ser mais grossinhos, mas aí nesse período, aí no século VI a.C., a gente tem aí essa placa de madeira sendo confeccionada. Então, a gente percebe que o gênero textual sofreu grandes alterações com o tempo, tá certo? No século II a.C., é que a carta passa a ser escrita em papiro, que era uma espécie de papel feito a partir de uma planta, a Cyperus papyrus,
pelos egípcios, tá certo? Então, é só com o tempo, pelos egípcios, uns séculos depois, em que a carta deixa de ser feita na madeira, com a cera, né, escrita na cera, e passa a ser escrita no papiro. Só que o papiro ainda era um instrumento caro e que só eram usados por líderes políticos, pelo faraó. Não era uma coisa que era acessível a toda a população. No começo, as cartas eram expostas em praça pública, porque eram utilizadas para assuntos do Império Romano. Contudo, com o tempo e com o advento do papel, criou-se a demanda de envio de correspondências. Então, a carta surge no começo aí como um documento, como uma forma de expressar as conquistas de guerra, as vitórias do imperador, os seus interesses políticos e bélicos. A gente não tinha aí, não era um papel da carta, levar uma correspondência pessoal, por exemplo. E ela não chegava a todas as pessoas como chega nos dias de hoje. Qualquer pessoa hoje pode escrever uma carta, mandar pelos correios e vai chegar em qualquer lugar do mundo. Não era assim naquela época, era muito mais difícil, muito mais caro produzir. Então, as cartas elas precisavam ter um objetivo maior, ter um objetivo aí que interessasse aos chefes políticos para comunicar à população de forma abrangente e unitária, né? Então, elas ficavam aí expostas nas praças e aí todo mundo que conseguisse ler poderia ter acesso a elas. Vamos continuar. Mas o sistema postal ele vem aí muito posterior ao surgimento da carta, ao seu início, ao seu desenvolvimento, né? Na Pérsia Antiga, lá em 500 a.C., surgiu o primeiro correio, eficiente no mundo. Havia centenas de estações espalhadas por todo o reinado e os mensageiros montados a cavalo iam de uma a uma levando mensagens, ou seja, muito diferente também do que acontece hoje, né? Então, a gente hoje tem a figura do carteiro, que é essa pessoa que entrega as cartas, mas no comecinho aí, nesse período, na Pérsia Antiga, a gente tem a figura do mensageiro, que era aquele que se aventurava pelo território persa, pelo Império também, pelo Império Romano, para levar a mensagem de posto em posto. Então, era diferente do que acontece hoje, que a gente tem um grande centro de distribuição e esse centro de distribuição faz a logística de carro por meio dos carteiros e etc. Chega-se muito mais rápido. Então, imagine quanto tempo uma carta nesse período histórico não levaria para chegar até o seu destinatário, né? Bastante tempo, porque a entrega era feita a cavalo. Então, se o cavalo cansava, se o mensageiro cansava, precisava parar para descansar e depois retomar a viagem. Então, a entrega de uma carta poderia durar dias, meses, afins, tá certo? A informação não chegava com tanta rapidez. Vamos continuar. O sistema postal, em que qualquer pessoa pode enviar um documento a outra, é uma invenção já bem posterior do monarca Luís XIV lá na França no século XVII, tá certo? E ele não foi criado para facilitar a comunicação entre os parisienses, né, entre as pessoas que nasceram na França, mas para levantar dinheiro e assim conseguir financiar as guerras. Então a gente percebe que o interesse dessa instituição dos Correios é também político, é também aí dado ao monarca na época, né? O retorno é também dado a ele, muito diferente do que acontece hoje, que a gente tem aí os interesses sociais em levar a correspondência, a gente compra coisas pela internet também, então a gente quer receber o produto com certa rapidez, coisa que não era uma urgência, não era uma questão no tempo de Luís XIV. Então a gente percebe aí como o sistema postal foi se modificando também, a sua intenção foi se modificando junto com a carta, tá certo? De todas as formas de correio que existem, a mais fascinante e a mais curiosa sempre foi a dos pombos correios, né? Treinados com grande capacidade de localização. Esses animais atingem 70 km por hora e levavam mensagens amarradas nos pés desde a época dos faraós. Então parece aí coisa de história,
para contar, mas aí tem alguns documentos que provam que realmente existiam os pombos-correios, né? Pode ser que eles não fossem lá tão objetivos, tão certeiros quanto o mensageiro, mas eles estavam lá cumprindo essas funções. E aí a gente percebe também que a literatura, o cinema também utiliza essa referência para compor as suas histórias. A gente tem aí vários filmes que utilizam a ideia do pombo mensageiro, que foram adaptados para outras aves, águias, para corujas. Então a gente tem aí várias configurações. Os Correios hoje, Vivi, o que é que mudou? Bom, hoje os Correios atuam em todo o mundo, né, levando correspondência de qualquer pessoa. Então, se antes a gente tinha uma limitação espacial, seja por questões de interesse político, ou seja porque a população não tinha acesso ao papiro, não conseguia enviar cartas, porque o sistema não englobava todo mundo, hoje os Correios atuam sim em todo mundo. A gente tem diversas formas de fazer essa correspondência e ficou muito mais barata, muito mais acessível, muito mais rápida também. Contudo, a carta, né, que é o gênero de quem a gente está falando hoje, ela foi se adaptando com o tempo, né? E hoje em dia, com o advento da internet, com esse boom tecnológico que a gente sofreu ao longo dos anos, a gente percebeu que os gêneros textuais, né, vêm se adaptando a essa nova realidade. Então, a carta como ela foi configurada lá no Império Romano, e mesmo como ela chegou até a gente escrita em papel, com caneta esferográfica, ela hoje se modifica, ela hoje aparece já em sua plataforma digital. E qual seria essa forma digital da carta? O e-mail, né, que a gente conhece tão bem e utiliza bastante. Talvez vocês não utilizem tanto o e-mail agora, vocês utilizam mais apps de conversa, mas quando a gente fica adulto, a gente percebe o quanto o e-mail é importante para resolver um monte de coisa, porque ele é uma plataforma muito versátil, ou seja, ele consegue absorver várias tecnologias, áudio, texto, imagens, vídeos, e aí ele condensa tudo isso para fazer uma carta tecnológica, uma carta 2.0, tá certo? Uma nova carta que cabe muita coisa dentro. Então, o e-mail, quais são as vantagens de se criar um e-mail? Ele é rápido, ou seja, eu envio um e-mail agora e agora mesmo a outra pessoa do outro lado do mundo pode receber o meu e-mail, assim não há um delay, ou seja, um atraso na transmissão da ideia, como acontecia com as cartas lá no Império Romano, como acontecia na Pérsia. Então, eu consigo fazer isso muito mais rápido. Ele é fácil de fazer, né? Quando você já está habituado a mexer, é bem facinho e a internet tem várias formas de facilitar a feitura desse e-mail. Ele é fácil, barato, a resposta é imediata e ele é multimídia, ou seja, eu consigo aí um pacote de benefícios de por que enviar uma carta por forma de e-mail é muito mais vantajoso do que enviar no papel. Contudo, o papel ainda continua sendo usado com bastante frequência, até porque ele tem outros valores emotivos, né? O apego é maior, você consegue guardar aquilo por muito mais tempo, pode ser um ato romântico, então a gente costuma se apegar ao valor emotivo do papel. Embora o e-mail tenha essa vantagem de fazer a economia do próprio papel, né? A gente está aí numa onda de preservação ambiental, de preservação de florestas, então, além disso, além da facilidade e da rapidez, a gente também tem a economia de papel na utilização de cartas por e-mail. Nos dias de hoje, perdemos a referência de utilizar as cartas para apenas assuntos políticos ou de chefes de Estado, né? A gente utiliza cartas aí para várias funções e qualquer pessoa pode utilizar a carta. Ela não precisa ser um chefe político, ela não precisa ser um imperador, ela não precisa ser um rei para usar a carta, né? Hoje em dia todo mundo consegue produzir e é para produzir uma carta que serve essa aula. Certo? Vamos lá. E com o passar do tempo e da produção artística, a carta ganhou uma conotação muito romântica, né? É a primeira coisa que a gente para pensar quando escuta a palavra carta. A gente pensa logo em carta de amor, né? Aquelas cartas que você envia quando está apaixonado por outra pessoa. É a primeira cartinha que a gente tenta produzir. Embora existam muitos outros tipos de carta, tá certo? Que a gente vai aprendendo a utilizar ao longo da vida. Pulei aqui.
Então, a gente tem aqui uma música da Adriana Calcanhoto em que a gente consegue perceber essa influência da carta. Então, ela fala: rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Então, aqui é uma música que está falando sobre uma carta de amor que muito provavelmente é um coração partido, né? Alguém que está decepcionado com uma situação amorosa. Mas aí a gente percebe como a carta é esse gênero textual que dialoga com os sentimentos, especialmente a carta de amor, tá certo? Eu trouxe outro texto para a gente perceber também que como as cartas existem, que é um poema de Álvaro de Campos, em que ele vai dizer assim: todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridícula. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Então, mais uma vez, o significado da carta está atrelado a essa ideia de amor romântico. E aí, quem é mais ridículo? A pessoa que escreve a cartinha de amor, que está confessando os seus sentimentos, as suas emoções, ou aquela que não se permite viver essa experiência, que não está aí disposto a arriscar falar dos seus sentimentos por meio de uma cartinha de amor? Qual será dos dois que está mais correto? Eu acho, na minha humilde opinião, que quem se arrisca vive a vida melhor, né? Consegue externar melhor os seus sentimentos, é mais poético também, tá certo? Então, vocês podem aí externar os seus sentimentos através das cartas também. Não precisa ser de amor, pode ser uma carta pessoal, pode ser uma carta para os seus pais, para os seus avós, para os seus amigos, mas a gente pode contar o que a gente sente por meio desse gênero textual. Mas, na verdade, existem vários tipos de carta, né? Eu estou falando de carta de amor, mas, na verdade, a nossa carta é sobre carta de reclamação. Veja só o oposto disso, tá certo? Eu trouxe aqui uma listinha das nossas cartas. Quais são os tipos de cartas que são produzidas, são possíveis. Então, a gente tem a carta pessoal, que vai lidar com um assunto pessoal, né? Individual de cada um, subjetivo, pode ser uma coisa mais alegre ou uma coisa mais triste, depende do que você quer contar. Nós temos uma carta aberta, quando você quer declarar alguma coisa a alguma comunidade. Nós temos uma carta de amor, que é aquela que a gente estava vendo nos exemplos. A carta política, que vem das entidades políticas, dos políticos. A carta profissional, que normalmente é uma indicação, né? Quando você trabalha no local, alguém envia uma carta sobre você e lhe indica. Uma carta de candidatura, quando você está se candidatando a uma vaga de emprego ou uma vaga de bolsa de estudos, por exemplo. Nós temos a carta oficial, dada pelo governo, uma carta de reclamação, que é aquela que a gente vai falar hoje, e também a carta do leitor. O nome é bem autoexplicativo, né? A gente consegue perceber já de cara do que elas se tratam, né? Mas hoje a nossa aula será sobre a carta de reclamação e carta do leitor. O que é carta de reclamação, Viviane? Olha, a carta de reclamação é um documento escrito usado para manifestar inconformismo com alguém ou com determinada situação. Ou seja, é quando eu estou naquele meu dia estressado e eu preciso reclamar de alguma situação ou de alguém. Então, para fazer isso de forma formal, aí cumprindo todos os protocolos que a vida social exige, eu posso fazer uma carta, ao invés de falar verbalmente, tá certo? E aí eu naturalizo e oficializo a minha reclamação, porque quando as pessoas sabem quais são as nossas queixas, é que a gente consegue trabalhar junto para resolver o conflito, tá certo? Então, a carta de reclamação, ela serve para isso, para externar o seu inconformismo, a sua tristeza com determinada situação e aí tentar resolver da melhor forma possível. A estrutura da carta de reclamação, Vivi, a gente tem local e data, logo no comecinho, ou seja, a cidade de onde eu falo, o país de onde eu falo e a data, o dia em que eu escrevi a carta, o destinatário, que é a pessoa que vai receber a carta. Nós temos a saudação, que é como eu chamo a pessoa a quem eu escrevo, né? Seja pelo título, seja pelo nome, seja pela profissão, etc. Interlocução com o destinatário, ou seja, o assunto da minha carta, de que ela se trata, quais são os meus pontos de vista, quais são os meus argumentos, o que eu quero obter com essa carta, né? Qual é o meu objetivo com ela.
Se é uma carta de cunho pessoal, eu vou narrar alguma coisa, algum fato que aconteceu comigo, alguma ideia que eu tenha. Se é uma carta de reclamação, eu vou narrar alguma coisa que aconteceu, que me deixou insatisfeita, e vou dizer com quem isso aconteceu, em qual momento isso aconteceu, narrar tudo e dar os argumentos de por que eu saí daquela situação inconformada, triste, desconfortável, tá certo? E também a despedida, que é quando você dá tchau. Massa, né? Vamos continuar. A carta de reclamação precisa ser argumentativa, explicando o motivo da sua revolta e também tentar encontrar uma solução para o problema relatado. Não adianta ficar com raiva e não dizer por que é que você está com raiva, né? Preciso de motivos. Não dá para reclamar só por reclamar. Então, tenha argumentos válidos para constituir aí a sua cartinha para que ela seja coerente, coesa e sem ser ofensiva, tá certo? Quando a gente faz uma carta de reclamação, é normal que os humores estejam alterados, a gente está insatisfeito. E quando a gente lembra da situação, a gente fica ainda mais triste. Contudo, tente aí sempre manter um bom senso, se acalmar, respira, conta até 10, toma um chá de camomila. E aí tenta ser o mais polido possível, tá certo? É muito mais provável que alguém que seja tratado com respeito também consiga lhe respeitar e assim ouvir a sua reclamação. Massa? A estrutura da carta de reclamação é parecida com a da carta do leitor, que é outro tipo de carta que a gente vai ver. A diferença é que enquanto a carta de reclamação terá algum descontentamento, né? A pessoa está aí triste, a carta do leitor pode ser positiva, né? Então vamos lá, vamos ver como a gente conceitua a carta do leitor. O que é a carta do leitor? Eu já sei que a carta de reclamação é quando eu tenho algum inconformismo para falar com as pessoas. E a carta do leitor, o que é? Bom, a carta do leitor é uma resposta do leitor ao jornal ou revista, a fim de comentar sobre alguma matéria produzida por esses meios de comunicação. Então, ela é uma carta de feedback, que é quando a gente responde a alguma coisa que foi produzida pelos meios de comunicação, tá certo? É uma forma de expressar a sua opinião, o seu contentamento ou o seu descontentamento com alguma relação, com alguma produção, com alguma reportagem que foi vinculada nessas plataformas, em jornais, em revistas, tá certo? Eu trouxe aqui um comentário feito por um leitor de uma revista, chamado Cláudio, sobre a saída do clube, do técnico do clube pernambucano. Ele aparentemente discordando aí da decisão esportiva, mas parabenizando a matéria da revista. Eu não vou ler, aí vocês fazem a leitura na tela, mas o que eu quero mostrar com esse exemplo é que por mais que eu discorde de algumas ações, eu posso separar o que eu acho de determinadas atitudes e decisões do trabalho da revista e do jornal em si. Então, eu consigo perceber que a matéria produzida, que o jornalismo, que o trabalho por trás daquele conteúdo é muito bom, e, ao mesmo tempo, criticar atitudes feitas por outrem, ou seja, por outra pessoa, né, por um terceiro. Então, é sempre bom, quando for fazer uma carta de reclamação e carta do leitor, já que elas podem ter esse tom mais tristonho, esse tom de descontentamento, é sempre bom separar, manter-se polido, tá certo? E fazer essa distinção entre as coisas e as pessoas também, para não ofender ninguém e nem confundir as ideias. Esse recurso de resposta a algo é conhecido como réplica, né? É quando alguém me diz alguma coisa e eu tenho o poder de replicar isso que a outra pessoa está dizendo. Então, eu posso concordar com o que ela diz e eu posso discordar do que ela diz também. Essa contestação também pode ter um sentido contrário, né? Além de concordar com a matéria, eu posso também discordar dela. Ou seja, o leitor pode não concordar com a matéria produzida pelo jornal ou revista. Dessa forma, ele precisará argumentar com base em algum raciocínio, né? Então, eu preciso aí organizar a minha mente, organizar os meus argumentos, para que o meu texto ele não fique confuso ou com ideias completamente desconexas uma da outra. Então, primeiro eu penso se eu concordo ou discordo da opinião do jornal, do jornalista, das pessoas envolvidas na matéria.
das ações em si, e depois eu organizo os meus argumentos. Qual é o meu local de fala? Quem sou eu? Se a minha profissão tangencia o assunto, se a minha posição social tangencia o assunto, se eu sou morador de algum bairro, eu consigo falar desses lugares, porque são pontos de vista que eu experiencio, que eu vivo, por meio de um argumento lógico, tá certo? Vamos continuar. É sempre bom lembrar que opinião não é fato. Então, dê sua opinião sem perder do horizonte os fatos que rodeiam a matéria, né? Especialmente em notícias e reportagens, a gente tem ali um trabalho de pesquisa que foi feito pelo profissional de jornalismo. Então, antes de você dar a sua opinião, lembre-se de separar bem as coisas. Então, eu tenho fatos que foram dados na matéria, na reportagem, que são inquestionáveis, porque são fatos. E eu tenho a minha opinião, que conversa diretamente com os fatos. Então, sempre que for escrever alguma coisa, alguma carta, lembre-se o que é fato, o que aconteceu de verdade e o que é a minha opinião sobre isso. A opinião é o que eu acho com relação a alguma coisa. Agora é a sua vez, agora que a gente já falou sobre tudo. Antes de ir para a interação, a professora Camille quer fazer um comentário, então vamos para ela. Na verdade, temos aqui alunos interessadíssimos na sua aula. E Adson pergunta, o porquê das cartas não chegarem rapidamente, antigamente, como chegam hoje? Então, Adson. Isso se dá muito pela forma de envio, né? A gente na época, antigamente, a gente tinha que percorrer longas distâncias a pé ou a cavalo. Então, é natural que o ritmo fosse diferente. Hoje, a gente consegue enviar carta de avião, a gente consegue enviar carta usando carros, usando meios de transportes muito velozes. Então, é natural que elas cheguem com mais velocidade aos seus destinatários, tá certo? Porque essa comunicação foi facilitada com o desenvolvimento da tecnologia. Então, imagina, no Império Romano não tinha avião para fazer esse transporte da carta. Então, hoje a gente tem. E a gente consegue mandar para qualquer lugar do mundo numa velocidade, assim, assustadora que os aviões têm. Então, é dada muito por causa dos meios de transporte, da forma de se locomover. Tá certo? E Vitor falou aqui no chat que já fez várias cartas para a mãe e o pai. E isso é bem legal, né? Escrevamos mais cartas, gente. É uma arte perdida. Deveríamos fazer mais isso. Isso. É uma arte perdida, mas que pode ser recuperada a qualquer momento, tá certo? Então, que feliz que você produz cartas para os seus pais, continue escrevendo. É sempre bom a gente treinar, tá certo? E vocês continuem comentando as nossas aulas no chat, para a gente ver o que é que vocês estão achando. De atividade... Oi? Eu preciso que vocês imaginem que você precisa escrever uma carta de reclamação para um local que você foi mal atendido, tá certo? Então, exercite tudo que eu falei aqui nessa atividade. Eu me despeço por aqui. Foi uma alegria estar com vocês. A professora Camille também vai se despedir agora. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui no chat. Uma delícia interagir com vocês. Então, continuemos, não é mesmo? Até a próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima aula.